Castro e eu tô aqui com Gustavo Paiva, o pastor e fundador da organização Nova Geração. Oi, Clarice. Oi, gente, tudo bem? Pastor, é um prazer ter você aqui com a gente. E como foi o start do seu ministério? Quando você se deu conta de que foi chamado para influenciar pessoas a influenciar outras pessoas? Eu acho que todo ministério ele começa com um movimento soberano de Deus. Então, eu acho que você tem a resposta sim ou não a esse movimento soberano. Então, foi literalmente Deus me capturando. Eu não estava muito bem e minha mãe me obrigou a ir para um lugar, para um retiro. Meus pais me obrigaram para ir para esse retiro. Era um retiro de carnaval. A minha pena, o meu castigo era para ir para os retiros da igreja. E nesse retiro da igreja, no domingo de manhã, eu tive um encontro sobrenatural com Jesus. O Espírito Santo veio sobre mim e ele me tocou de uma maneira real. E aquele dia eu decidi viver para o Senhor. Então o início foi esse movimento soberano. No decorrer da caminhada, eu senti que eu deveria focar na formação de líderes ou na influência sobre líderes. Então, desde então, a gente tem falado com a geração emergente que vai se posicionar em influência das esferas. Amém. Muito se fala sobre avivamento, né? Até agora, o senhor acabou de falar lá na pregação sobre o avivamento na Rua Azusa. E você é conhecido como um avivalista. O que é avivamento para você? Como você definiria avivamento? Eu acredito que existem despertamentos. Eu acredito que existem avivamentos que são a nível pessoal e avivamentos que são a nível corporativo. Então, se trazer uma definição apenas de avivamento é um pouco complicado. Mas se eu fosse definir a palavra avivamento, eu definiria que seria um reviver de um plano de Deus para uma geração. E eu acredito que avivamento não é uma questão de busca, mas é uma questão de alinhamento. Porque o reino de Deus sempre está avivado. Então, quando você se alinha com o reino, você entra em avivamento. Então, avivamento para mim então, seria o alinhar com os propósitos de Deus para aquela geração. Amém. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe vários avivamentos acontecendo e influenciando positivamente a sociedade. Até se você pesquisar no Google, quando você vê avivamento, ele vai te falar que o que marca um avivamento é a mudança positiva na sociedade que aconteceu, né? Sim. E hoje, assim, a gente vê que o poder está em nós, né, como igreja, através de Jesus. Mas o que falta para a igreja reverter esse quadro no Brasil, sabe? Falta posicionamento, o que o senhor acha? Eu acho que é uma mudança de mentalidade, porque nós pensamos em igreja para igreja, e nós temos que pensar reino para fazer igreja, porque o reino existe antes da igreja. Eu sou um pastor de igreja local, eu amo a igreja de Jesus, eu estimulo as pessoas a viverem dentro desse ambiente eclesiástico, mas a partir desse ambiente eclesiástico, ir para o mundo. Então, o reino existia antes da igreja. Então, quando nós pensamos em fazer igreja, nós vamos pensar no reino, a partir da mentalidade de reino. O que significa? Significa que o reino está invadindo cidades, tocando nações. Então, um dos aspectos dessa mudança é entender o comissionamento de Marcos e de Mateus. O comissionamento de Marcos e Mateus tem duas características diferentes. Primeiro, um dos comissionamentos é para você ir e pregar o evangelho. O outro comissionamento é para você ir e discipular. Então, discipular nações. Se você pegar os muçulmanos, estão discipulando 5 nações diretamente. E nós, como cristãos, nós temos que aprender a discipular nações. E para discipular nações, nós vamos ter que rever a nossa visão de pureza. Para a gente, pureza é sair do mundo e viver num movimento que eu chamo um movimento de monastério. Então, muitas vezes a gente está saindo do mundo com medo de se sujar. E para a gente influenciar o mundo, nós precisamos nos inserir, porque proximidade é poder. Se você descola, você não gera influência. É verdade. Então, um dos aspectos é entender o comissionamento de discipular, que é estar inserido no meio e fazer então fomentar aquele meio, porque a Bíblia compara a gente ao fermento. E fermento não tem nenhuma ação de ser, não tem nenhuma reação, está fora da massa. Nós temos que estar inseridos lá dentro. Amém. Até o que você fala sobre a transformação de cima para baixo, né, em todas as esferas da sociedade, sendo econômica, política, entretenimento. Uma coisa que você falou que me marcou muito, e você acabou de repetir, né? Porque o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Conta pra gente, assim, na prática, como é essa visão de influência desse discipulado em todas as esferas sociais? Então,
Primeiro, a gente não tirar as pessoas de lá. Então, o mundo político. Não, se você for para o mundo político, você vai se sujar. Então, a gente tira as pessoas de lá. Então, o mundo cria voz lá. Não, o mundo artístico é um mundo que é muito cheio de orgulho. Então, a gente tira os artistas de lá. As pessoas se convertem e muitas vezes a gente muda o papel dela. A gente tira ela de lá. Na verdade, a gente tem que pedir para que Deus a conserve lá. Então, de uma maneira prática, é você ajudar as pessoas a exercerem o seu ministério nesses lugares. Exemplo. No Antigo Testamento, quando o homem tocava um leproso, ele se tornava sujo, ele se tornava leproso, era afastado do arraial. No Novo Testamento, quando o homem toca um leproso, um sacerdote, ele é curado. É verdade. Então não é o meio que te faz, é você que faz o meio. Quando Deus levantou o homem, Deus disse: governe sobre o jardim, dê nome a todas as coisas. Então o homem tinha o poder de nomear, dar nome ao ambiente. Em Cristo nós temos essa autoridade de dar nome aos ambientes, transformar os ambientes, transformar os sistemas. Então eu acredito que o processo de transformação de cima para baixo é entender que Deus quer salvar pessoas e essas pessoas, elas salvarão e transformarão os sistemas. Amém. Para fechar, em uma das suas pregações você disse que para crescer a influência precisamos dar respostas de perguntas que o mundo ainda não fez. Como seria ser esse jovem visionário que vai contra a cultura, sabe, contra a mão do mundo e revoluciona e influencia o meio em que vive? Vou contar uma história para que a gente entenda isso. Quando Saul sai atrás das jumentas do pai, ele não consegue achar as jumentas do pai. Ele está 3 dias encaminhado. Aí ele diz assim, o moço dele: vamos voltar para a cidade porque para a casa do nosso pai, do meu pai, porque senão meu pai vai pensar que eu me perdi também. O moço diz assim: não, vamos para a casa de Samuel, de um profeta, que ele vai lhe apontar onde estão as jumentas. Então, primeiro cenário, um homem atrás das jumentas. Segundo cenário, Deus visitando Samuel na casa dele, dizendo: amanhã um homem vai bater na tua porta e esse homem vai se tornar o rei de Israel. No outro dia os destinos se cruzam. Então Saul está batendo na porta atrás das jumentas, mas Samuel tinha uma palavra, tinha uma resposta para a pergunta que Saul nem tinha na cabeça ainda. Então ele veio até a casa de Samuel querendo as jumentas, mas ele saiu de lá entendendo que ele era um rei. O problema é que nós criamos as nossas organizações, a nossa igreja, com a mentalidade de hospital, de dar resposta às jumentas. E a gente pode dar resposta à vida quebrada, ao esposo que saiu de casa. A igreja tem um papel de dar essa resposta, a cura. Mas mais do que dar a resposta para a jumenta perdida, nós temos que dar destino à vida das pessoas. Então muitas vezes nós como igreja só damos resposta àquilo que a pessoa necessita, mas nós não damos identidade para aquilo ao qual ela foi gerada. Então, dar resposta para a pergunta que o mundo não fez é ganhar influência, porque muitas pessoas vão chegar sem saber quem são, e se você dá só aquilo que necessita, paliativo, né? Não é o destino. Exemplo também, quando Jesus é tentado, o diabo falou para Jesus: está com fome? Transforma pedra em pão e come. O que é pedra? Pedra é a base, pão é o quê? É aquilo que é momentâneo, que você come hoje, você tem que comer amanhã. Então o diabo estava falando: troca o eterno pelo momentâneo. Então muitas vezes nós estamos dando as respostas daquilo que é momentâneo, e a gente tem que fundamentar aquilo que é eterno, porque isso vai gerar influência. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Se a gente achar essa fagulha de eternidade, que é o destino dele em Deus, a identidade dele em Deus, nós vamos ganhar influência. Amém. E a gente não pode, nós não podemos como igreja crescer por força, nós temos que crescer por influência. E é engraçado, porque se você tiver sabedoria, as pessoas vão querer vir até você para aprender sobre aquilo. Isso é influência. Atrai. Obrigada, Gustavo. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com Gustavo Paiva. Fica ligado no nosso canal que vai ter mais entrevistas ao longo do Next Conference. Valeu!